Graça e paz, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aula da EBD na web. Quem tem o prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor é seu irmão em Cristo, Alex Martins. Bom, nós hoje vamos falar sobre servir a Deus com os bens, ou servindo com os bens, tá? Nossa aula da EBD, que nós estamos fazendo uma prévia daquilo que nós estamos tratando, sabendo que estamos chegando quase na reta final, e nós estamos com esse projeto de trazer para vocês uma prévia daquilo que nós estamos estudando na EBD, em todo o campo do avivamento bíblico, em todo o Brasil está sendo estudado esse assunto, amém? Nós vamos falar hoje sobre servir a Deus com os bens, tá? E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao verso 3, que diz assim. Lucas 8, verso 1 e verso 3, que diz assim. A epígrafe diz assim: as mulheres que acompanhavam Jesus. Verso 1. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidade, povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças, eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusá, que era alta funcionária do governo de Herodes, Susana, e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. Nós vamos ficar aqui no versículo 3, que diz assim: Joana, mulher de Cusã, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas mulheres que com seus próprios recursos ajudavam. Então nós vamos falar sobre servir a Deus com os bens. Automaticamente, quando nós falamos sobre servir a Deus, nós vamos estar falando sobre ajudar a obra de Deus, ajudar no desenvolvimento, na questão financeira da obra de Deus, porque todos nós sabemos que a igreja não tem patrocínio, não existe patrocínio, não existe quem o patrocina a igreja, senão nós com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E aí nós vamos, para frasear esse assunto, para entender melhor sobre esse assunto, nós vamos ler em Provérbios 3, 9, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Ok? Isso aqui é um Provérbios que nós lemos agora. Aí eu faço essa pergunta para você: como honrar a Deus com os meus bens? Dinheiro e Deus não se associam na cabeça de muitas pessoas, né? Dinheiro e Deus não se associam na cabeça de muitas pessoas. Muitos creem que Deus está à parte de suas vidas financeiras. Tem pessoas que dizem que Deus não tem nada a ver com sua vida financeira. Se eu não trabalhar, se eu não correr atrás, Deus não vai correr por mim. Existem pessoas que falam isso, infelizmente. Eles preferem desconversar esse assunto. Quando ouvem pregações falando sobre dinheiro, eles preferem desconversar. Não, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. É preciso entender a razão de muitas pessoas pensarem assim. É preciso, porém, dar razão a muitas dessas pessoas, pois muitas delas têm em suas mentes o tipo de pregação sobre dinheiro difundida pelas igrejas que aderem à teologia da prosperidade. Teologia esta que oferece um desserviço à verdadeira palavra de Deus. A Bíblia é bem equilibrada quando se fala do relacionamento entre Deus e as nossas finanças. Primeiramente, porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém, pois ao Senhor pertence tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo pertence a Deus. Então Deus não precisa do dinheiro. Então, olha, que se Deus não precisa do dinheiro, não estou entendendo por que se vai falar sobre dinheiro. Não estou entendendo por que se pede dinheiro.
Porque Deus não precisa, mas a igreja instalada no bairro, na cidade, no país, precisa ser pagado a água, a luz, o imposto, precisa ser pagado no campo missionário, missionários que estão, precisa pagar o salário dos missionários que estão em outros países, precisa da manutenção. Quando se trata daquela parte do dízimo, que fala para que haja mantimento na minha casa, isso quer dizer para que tenha a manutenção necessária, para que não haja falta de nada, para que a igreja esteja coberta na questão financeira, para que todos possam ser ricamente abençoados, porque a casa de Deus está abençoada, ok? Então, nós precisamos entender bem o que Deus requer de nós. Na verdade, a questão é essa. Nós temos que entender o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós com relação aos nossos ganhos? Porque o que tem pessoas que diz que Deus, ele não precisa do meu dinheiro. Quem precisa do meu dinheiro é o pastor. Quem precisa do meu dinheiro é o fulano lá. A verdade é essa. Quem precisa do seu dinheiro é a igreja. Como nós lemos aqui, infelizmente existem algumas coisas que você está vendo, que acontece, que te entristece, e que você julga que a pessoa está agindo errado, mas quando, eu falei aqui, mas quando eu faço para Deus, eu não olho a quem, ok? Eu não olho a quem. Se eu estou fazendo para Deus, cada um vai ter a sua recompensa do que ele fez. Lembra de Adão e Eva? Deus falou para Adão, de todo esse fruto aqui, de toda essa árvore, você pode comer à vontade, tá? De tudo que você está vendo, você pode comer à vontade, menos da árvore que está no meio do jardim, não coma. E aí, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um árbitro livre, uma pessoa que tem liberdade de julgar aquilo se é certo, aquilo se é errado. Então, Deus deu para Adão o livre-arbítrio. Ele tinha liberdade de julgar aquilo certo, aquilo errado. E Deus deu a ele a oportunidade. Olha, Adão, está aqui, ó. Você não pode comer desse fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. E aí, você conhece a história, veio a serpente, enganou a Eva, e que Eva levou o fruto, os dois comeram, os dois teve a participação. Mas quem ouviu a voz de Deus foi Adão. Adão teria que ter, como um juiz, que Deus deu a ele o livre-arbítrio de julgar naquele momento o certo ou o errado. Ele disse, não comerei, porque Deus me disse que não é para comer. Acabou. Ele colocaria fim naquela jogada lá, ponto final, ele encerraria, não teria prorrogação, não teria pênalti, não, ia acabar ali, mas não, ele preferiu continuar com aquilo, talvez para agradar a mulher, não sei, talvez para ver pela sua própria curiosidade, também não sabemos, mas a partir do momento que Adão, ele faz o que não era para fazer, a consequência vem. Então, é a mesma coisa, se existem pessoas que estão roubando o dízimo que você dá à igreja, roubando a oferta que você dá à igreja, ele vai pagar pelas suas próprias consequências. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar como você honra a Deus com os seus bens. Nós vamos meditar aqui que o livro de Provérbios diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Honrar a Deus com os nossos bens é administrá-los de forma com que Deus seja glorificado. Porque as pessoas dizem assim, puxa vida, o Alex vai falar agora de dinheiro. Não, porque se você não está honrando a Deus de uma forma administrativa dos seus bens, se você não está sabendo administrar as suas coisas, as suas finanças, se você não está sabendo administrar a sua casa, se você não está sabendo administrar o seu casamento, se você não está sabendo administrar a sua vida, você não está honrando a Deus, porque está dando tudo errado. Está dando tudo errado, tudo que você tenta fazer você não consegue, tudo que você coloca a mão você não vai para frente, e você está perdido, você está nervoso, você está querendo desistir, está querendo chutar o balde, e aquele desespero. Isso aí você está desonrando a Deus. Primeira coisa que você tem que entender, honrar a Deus é administrar tudo que Deus te deu.
e bem administrado, tá? Na questão financeira, tem que saber corretamente como fazer nessa questão financeira. Planejar o futuro, planejar todas as coisas para que não venha ter prejuízo, entendeu? Isso é honrar a Deus. Não permitir que a avareza tome conta do seu coração, tá? Sendo grato a Deus por tudo. Não permita que a avareza invada o seu coração, porque você está ganhando bem, porque você está sendo próspero. Não permita que o inimigo engane você, viu? Você está dando dinheiro para o pastor, você está dando dinheiro para fulano, não precisa fazer isso mais não. Se você honrou a Deus no começo, vá até o fim. Honre a Deus até o fim, porque Ele vai te honrar, tá? Ele vai te abençoar ricamente. Nós vamos ver a segunda parte, a primeira parte é honrar ao Senhor com os teus bens. A segunda parte do Provérbios diz assim, a segunda parte do Provérbios aponta para o uso do nosso dinheiro, bens na obra de Deus, e com as primícias de toda a tua renda. No Antigo Testamento, os primeiros frutos que era da terra, dava as primícias, eram oferecidas ao Senhor. Todas as vezes que nasciam a primícia, era levada ao Senhor. Então, ou seja, está falando sobre o dízimo. Antes de tudo, honrar a Deus com o seu salário, com o seu sustento, com aquilo que você tem. Deus não está pedindo 30%, Deus não está pedindo 90%, é só os 10%. Então, honrar a Deus com teus bens, com os teus bens, com tudo que você tem, o seu carro, a sua casa. Não use seu carro para balada, não use seu carro para colocar mulheres que não seja tua esposa, não use teu carro para encher de bebedice, não use sua casa para fazer festas mundanas, de coisas pecaminosas. Você está desonrando a Deus. Não use a sua casa para cometer pecados, não, use sua casa, use seus bens para glorificar a Deus. Aí depois você vai honrar a Deus nas suas finanças, nas suas primícias, com toda a sua renda, como no Velho Testamento. Abra a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 19, já encerro já, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 19, nós vamos entender aqui o que o escritor está querendo falar sobre esse assunto. Êxodo 23, 19, por favor. Êxodo 23, 19. Olha o que diz aqui em Êxodo 23, 19. Ó. Êxodo 23, 19. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito do leite de sua mãe. As primícias, os primeiros frutos da terra, trará ao Senhor teu Deus. Quando você honra a Deus em primeiro lugar, você estará sendo abençoado. Você estará sendo abençoado. As pessoas honravam a Deus agindo assim. Era a lei determinada por Deus. Assim temos no Antigo Testamento a instituição dos dízimos. O dízimo era a 10ª dos animais, das ovelhas, das colheitas. O dinheiro da época que o povo oferecia a Deus era usado para o sustento dos levitas, para a ajuda dos órfãos, viúvas, estrangeiros. Era assim que o povo honrava a Deus com as primícias da sua renda. A honra deriva da obediência, ok? A honra deriva da obediência a Deus. Honrar a Deus é obedecer a Deus. Hoje a obra de Deus, ela requer o comportamento de fidelidade, que honra a Deus, como no tempo passado. Existem pessoas que dizem, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu vou para a igreja, mas eu não tenho compromisso, eu não sou batizado, irmãos. Nós vamos ler aqui de novo, novamente, honre a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, para que você vá bem. Tá? Honrar a Deus, servir a Deus com os bens, é honrá-lo. Tudo que você tenha, dê a Ele toda a glória.
Tudo que você tem, dê a Ele todo louvor. Esse assunto sobre honrar a Deus é muito delicado, porque eu não quero falar muito sobre dinheiro, sobre etc. tal, mas existem alguns conceitos errados que as pessoas têm sobre dinheiro. Que dinheiro é dado para o pastor, como eu disse aqui. Com base bíblica, o pastor recebe o salário, sim, ele tem que receber para trabalhar. Se você quiser ver, eu não vou ler aqui, mas se você quiser ver, 1 Timóteo 5,18, 2 Coríntios 11 e 8. Aí tem outras pessoas que dizem assim, que o dízimo é para comprar favores divinos. Mas a Bíblia diz assim que de graça dai e de graça recebei, porque pela graça sois salvos. Dízimo é mandamento, é questão de obediência. Que na igreja só fala de dinheiro. Na igreja não pode falar de dinheiro. Não existe negócio de falar de dinheiro na igreja, porque na minha igreja não fala de dinheiro. Se a sua igreja não fala de dinheiro, é porque não precisa. É porque tem patrocinadores. Não, mas, gente, cada um trabalha de uma forma que acha por bem trabalhar. Mas devemos falar de todos os assuntos que a Bíblia trata. A Bíblia trata de dinheiro, sim. A Bíblia trata de sexo, a Bíblia trata de tantos assuntos que tem pessoas que se assustam. Misericórdia. Antigamente, falar de homossexualidade era algo... Hoje você vê como que está o assunto hoje, entendeu? Então a Bíblia fala de tudo. E precisa ser estudado a Bíblia de uma forma para entender qual é a vontade de Deus na nossa vida e o que nós temos que fazer para que nós possamos ser fiel a Deus, para que nós possamos ser abençoados por Deus. O conceito correto de pensar sobre o dinheiro tudo pertence a Deus. Somos administradores dos dons de Deus, dos bens de Deus. Não devemos apegar-se ao dinheiro, fazendo dele o objetivo final da nossa vida. Não devemos reter aquilo que Deus disse que não é nosso, mas é dele. O dinheiro que trago como oferta a Deus deve ser numa atitude de adoração, gratidão, fidelidade e reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a minha vida. Amém? Então você pensa nisso. Honra a Deus com os seus bens e com a sua primícia. Porque essas mulheres em Lucas capítulo 8, versículo 1, elas ajudavam. Olha aqui, 8:1, verso 3. Joana, mulher de Cusá, que era alta funcionária do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Olha aqui o texto que diz assim, que com seus próprios recursos ajudavam Jesus. Se você tem recurso, não retém esse recurso, ajuda a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa sim da sua ajuda. Tá? Não estou defendendo placa do avivamento bíblico, não estou defendendo placa de nada, eu estou dizendo que você precisa ajudar a obra de Deus. Ajude a obra de Deus, como essas mulheres ajudaram. Umas eram costureiras, elas ajudavam na costura. Umas eram cozinheiras, elas ajudavam na cozinha. Umas mexiam com, lavavam, elas lavavam. Irmãos, por trás do ministério de Jesus, tem muitos que não gostam de falar, porque tem muitos que só pregam sobre Jesus e os discípulos. Os homens, Pedro, Tiago, João. As mulheres tiveram um ministério tanto como os homens, porque elas também ajudavam em tudo que elas tinham, em tudo. Não faltava nada para Jesus, porque imagine só Jesus viajando, como viajava, aonde ele comia, aonde ele comprava as roupas, aonde ele comprava os sapatos, as sandálias. As mulheres, elas ajudavam, elas ofereciam ajuda para que o ministério de Jesus não faltasse nada. Então, seja o abençoador da obra de Deus. Sirva a Deus com seus bens. Sirva a Deus com tudo que você tem. Não estou dizendo para você entregar a sua casa, entregar o seu carro. Não estou dizendo para você servir com alegria. É com alegria. Honrar a Deus com tudo que você tem, com alegria. Se você quiser nos assistir mais, entra no YouTube, Aviva Laranjeiras. Se inscreva, curta, compartilha, faça perguntas. É uma prévia, irmãos. Eu não estou detalhando nada, não estou entrando muito em assuntos
teológicos, é uma prévia. É a prévia para que você possa entender mais ou menos o assunto que nós estamos tratando, ok? Entra no YouTube Aviva Laranjeiras e você vai estar lá se inscrevendo, você vai estar compartilhando, ajude a divulgar esse projeto, ajude a divulgar essa obra que nós estamos aqui fazendo no Reino de Deus. Se você quiser seguir nós no Facebook, siga nós no Facebook, IEAB Sede Laranjeiras. Entra lá, compartilhe, compartilhe, curta. Tem vários vídeos lá sobre os nossos eventos, tem sobre as nossas campanhas do campo, do Laranjeiras, e Deus vai te abençoar. Seja um abençoador da obra de Deus. Sirva a Deus, honre a Deus com os seus bens, honre a Deus com a sua adoração, honre a Deus com o seu louvor, honre a Deus com a sua casa, honre a Deus com o seu carro, honre a Deus com a sua família. Tudo que você tenha seja para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.